Continuar falando depois desse bastidor saboroso sobre Tarcísio, vamos falar que o governador de São Paulo, que é filiado ao Republicanos, partido de oposição, disse que o trecho do Rodoanel Norte, que vai desviar o tráfego da Marginal Tietê na capital paulista, poderá ser aberto já no ano que vem. Isso vai ajudar muito naquele local onde tem muito congestionamento. Essa declaração foi dada há pouco nesse evento com o presidente Lula aqui em Brasília. É um assunto para Isabel Mega. Vem para cá, Mega, seja bem-vinda ao Bastidores CNN. A gente vê que foi, pelo menos na aparência, uma aparição bastante cordial entre o presidente e o governador. E a promessa de algumas obras que já tinham que ter saído do papel. Essa da linha de metrô, eu lembro, porque eu cobria governo de São Paulo durante muito tempo, já era promessa lá da gestão de Geraldo Alckmin, quando Geraldo Alckmin era governador. Então é muito importante que o governo federal muitas vezes tenha essas linhas de financiamento para viabilizar projetos de eleitores que não estão nem na direita nem na esquerda. Eles só querem chegar em casa mais rápido. A gente está falando de obras de mobilidade, né, Uribe, que fazem toda a diferença para quem mora numa cidade como São Paulo, que é o caos no trânsito e que as pessoas procuram por essas alternativas. Então, essas alternativas precisam ser melhoradas de fato. Boa tarde para você, boa tarde para a Tainá. E, Tainá, só fazer um gancho com esse bastidor que você trouxe, porque muito provavelmente Tarcísio vai ter que voltar mais uma vez aqui à capital federal em 2025, porque como lista deste projeto tem um outro item, né, deste aporte significativo do BNDES que foi anunciado hoje por aqui, tem um outro item que tem uma divisão entre investimentos. Estou falando do projeto entre o trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. Hoje eles deram um aporte de 3,2 bilhões de reais. A segunda parte de igual valor só vai ser assinada aqui em Brasília em 2025. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma eventual repetição deste cenário com Tarcísio podendo escolher se vem de fato ou não. E ele teve ali um momento de cochichos, de rodinha entre ele, o presidente Lula, ministros, teve foto oficial dos dois juntos também. O presidente Lula não discursou, mas vários ministros fizeram questão de fazer menções aos últimos fatos do noticiário que a gente tem trazido bastante aqui no Bastidores em relação a essa investigação da Polícia Federal, que foi enviada pelo Supremo à Procuradoria-Geral da República, que trata de um plano de teor golpista, que previa, inclusive, a possibilidade de assassinato do presidente da República. Isso foi lembrado pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Isso foi citado também pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O Rui Costa, para trazer a aspa dele, que foi um pouco mais forte, inclusive, do que a aspa do Mercadante, ele diz o seguinte: um estadista que não se abala 1 milímetro mesmo com informações que vieram à tona dos que tramaram golpe de Estado, se referindo ao presidente Lula. Ninguém aqui imaginaria, continuou o Rui Costa no discurso, que isso poderia acontecer no país, tramar a captura e morte de um ministro do STF e do presidente eleito. Aloysio Mercadante também falou, né, que Lula e Geraldo Alckmin foram ameaçados de morte, ameaçados de um golpe de Estado, e o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também citou um contexto ali da ditadura, enquanto ele era prefeito de uma cidade, mas ele não era do partido que estava no governo e ele não era recebido, portanto, ele não tinha essa possibilidade de comunicação. Então, duas diretas e uma espécie de indireta, e Tarcísio olhando para baixo constrangido. Na hora do discurso de Tarcísio, ele não fez nenhuma menção a isso, e o presidente Lula, frisando, também não discursou durante esse evento. O Tarcísio saiu daqui, inclusive, sem falar com a imprensa. Só para detalhar mais um pouquinho, pessoal, o que trata, né, este aporte de mais de 10 bilhões de reais, falei do trem Intercidades, né, entre São Paulo e Campinas, tem esse projeto de expansão da linha verde do metrô, vão ser mais 8 quilômetros, isso até 2028, com trens que devem ser fabricados também no estado de São Paulo, é essa expectativa mostrada pelo governador. Em relação ao Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que estava por aqui, também foi assinado um contrato sobre ônibus elétricos, e tem ainda essa expansão da parte norte do Rodoanel, que é este grande anel viário que conecta 12 rodovias no estado de São Paulo e ajuda a desafogar bastante o trânsito nessas saídas. Tem projeto de expansão também na parte norte. O governador Tarcísio de Freitas frisou a fala dele nessa área do Rodoanel, falando então, enfatizando sobre as questões de infraestrutura, tentando deixar a política de lado.
A gente está falando da liberação de recursos para a obra do Rodoanel, uma aspiração antiga do Estado de São Paulo, que chega agora à sua última etapa com o desenvolvimento do Rodoanel Norte. 1.350 bilhões sendo liberados pelo BNDES na data de hoje. E o presidente Mercadante foi muito feliz quando ele explicou a relevância dessa obra, que numa primeira etapa vai ligar a Dutra a Fernão Dias, e essa etapa já fica pronta ano que vem. Isso significa que ano que vem a gente já pode abrir o Rodoanel. E, na sequência, a ligação da Fernão com a Bandeirantes, isso deverá estar pronto em 26, e o alívio que isso vai representar em termos de mobilidade e deslocando uma nova centralidade para a região norte da capital, gerando emprego, gerando outras oportunidades, gerando o locus necessário para, por exemplo, a instalação de centros de abastecimento. Então, sem dúvida nenhuma, grande passo que está sendo dado.